Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada falamos sobre a cura e vimos que a cura só se opera quando há substituição, né, de uma célula doente por uma sadia. Quanto maior for a vontade, a fé, a determinação que o encarnado ou até mesmo o desencarnado emitir, mais abundante será esse processo de cura. E muito importante aqui ressaltar que o desejo do mal faz exatamente o contrário. Correto? Estamos dentro do capítulo 14 e hoje falaremos um pouco de aparições e transfigurações, do item 35 ao item 39. O nosso perispírito é formado do fluido cósmico universal aqui da Terra, invisível para nós, e no nosso modo de ver ele é espiritual. Porém, os espíritos vêm nos mostrar que ele tem mais de material do que espiritual. Isso se dá porque o nosso estágio aqui na Terra ainda é inicial. Nós estamos no começo da nossa evolução, só passamos mundos primitivos, ainda estamos em mundos de expiações e provas. E falamos também que tudo aqui na Terra é transformação desse fluido cósmico universal. Tudo aqui é composto, a matéria é composta do fluido cósmico universal, né? E esses elementos também podem sofrer alterações e seu estado molecular, para que fique momentaneamente visível. Né? É assim que os espíritos desencarnados produzem as aparições. Nada de extraordinário ou de sobrenatural. É como o vapor. O vapor, se ele for tênue, ele não é captado pela visão humana. Porém, se ele for concentrado, o mesmo vapor passa a ser visto. Então, essa aparição ela pode ser breve ou mais duradoura, conforme essa condensação que o espírito consegue imprimir no fluido espiritual. Essas aparições são mais numerosas do que imaginamos. E às vezes o espírito chega a mudar algum sinal característico para que ele possa ser reconhecido. Alguns casos que a aparição ela é mais tangível, esses sinais são mostrados de forma puramente espiritual. Por exemplo, uma deficiência, ela só terá o visual porque o espírito não tem deficiência, ela será uma deficiência somente carnal, né? As deficiências, seja ela quais forem, elas ficam na carne. E esses espíritos, de acordo com a sua condensação, aparecem e desaparecem. Não sabemos de onde vêm nem para onde vão. São apenas aparições. Espíritos já desencarnados não têm como serem feridos ou ferir. Kardec se referiu a esses espíritos como agêneres, ou seja, o agênere é a denominação do estado temporário em que um espírito se manifesta sobre a forma humana, um grau de tal realismo que produz a ilusão de ser uma pessoa comum. Ele não pode, de forma alguma, pegar um objeto e ferir um encarnado. Então, encarnados e desencarnados, o perispírito não muda. O perispírito é o mesmo. Quando encarnado, ele aumenta um elemento, que é o corpo material. Né? E o corpo espiritual, em momentos que o corpo está em repouso, pode o espírito, através desse corpo espiritual, se tornar visível em outro lugar, onde seu corpo não está. A impressão é que seu corpo físico estivesse no local e que ele estaria da mesma forma em outro lugar. O que, na verdade, o que está sendo visto no outro local é somente seu corpo espiritual. O mais importante nessas aparições vaporosas, e mesmo os tangíveis, como nós falamos, é que o espírito ele não é perceptível por todos que estão no mesmo ambiente. Isso acontece porque as visões se dão não por olhos carnais, e sim da vista espiritual. As aparições não são efetuadas para satisfazer nossos caprichos, e sim para intenções muito maiores. Frise-se bem
que não estamos falando de condensação de fluidos, desde o mais simples até os mais complexos. Porém, falta-lhes a propriedade da matéria, para que ele possa ser visível para todos. E somente com essas propriedades é que seria possível todos que estão no mesmo ambiente, essa aparição, essa transfiguração, todos eles verem. André Luiz, em seus diversos livros, ele ressalta também essa situação ocorrendo de desencarnado para desencarnado. Do outro lado, não é diferente. Tem muitos espíritos que não conseguem ver o outro pelo nível que eles estão. As propriedades do perispírito dos espíritos mais evoluídos não permitem que os espíritos inferiores o vejam. E em suas excursões de aprendizado, que o André, os seus mentores vinham até a Terra, quando se fazia necessário que um espírito inferior soubesse da presença deles no local, eles tinham que se concentrar, né? Teriam que fazer visíveis, mexer na constituição do seu fluido espiritual, do próprio perispírito, para que ele pudesse se tornar mais visível. Então, o próprio Cristo, né? Quando se fez ver para quem ele quisesse aparecer, né? Foi assim que cita os evangelhos, né? Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, está em João 20, e mais tarde, no mesmo dia, para os discípulos, menos para Tomé, em João 20, 19. Né? Passados alguns dias, apareceu para os discípulos que estavam reunidos com Tomé. Finalmente apareceu outra vez na praia aos seus sacerdotes, aos seus discípulos. Né? Jesus não ressuscitou. Jesus não voltou à carne. Porque ressuscitar, a palavra ao pé da letra, significa restituir a vida, tomar a viver, ressurgir. Jesus não tornou a viver. Jesus se apareceu, se transfigurou, se mostrou para quem ele quisesse ouvir. Então, não houve a volta do corpo físico. O que houve foi uma aparição de Jesus. E os espíritos, eles têm plenas condições de transformar o seu envoltório perispirítico, tanto nas aparições, quanto no seu retorno à vida espiritual, né? Ele não precisa manter as mesmas características da última encarnação. Podemos mudar o nosso perispírito, moldarmos ele novamente, né? Já que nós falamos tantas vezes aí que nós conseguimos manipular os elementos do nosso perispírito para ter uma aparência de uma vida posterior. Mas essa questão de aparência, os espíritos superiores não vão ficar preocupados muito com aparência. Porque a aparência é um desejo da vaidade, né? E o desejo da vaidade está somente na carne. Tenha todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.